Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas a um podcast novo aqui do Vida Sistêmica. Aqui a gente tem, você encontra podcasts para tornar a sua vida mais sistêmica, segundo a filosofia de Bert Hellinger. Pois é, hoje a gente vai falar sobre hierarquia, porque nós estamos agora nesse mês de fevereiro num especial, um tema macro aí do nosso mês de fevereiro, que são as ordens do amor. Sim, na visão sistêmica, na filosofia de Bert Hellinger das constelações familiares, Bert transformou aí as suas observações em três grandes ordens, né? Que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Quando a gente fala em hierarquia, uma das grandes dúvidas que fica é qual é a ordem do sistema anterior nosso de origem, e do nosso sistema atual, a família que a gente construiu. Por quê? Porque a família atual é a família aí de prioridade. Bom, primeiro precisa ficar claro que na hierarquia, a hierarquia ela é baseada pelo tempo. Então, o meu pertencimento, mas o meu lugar no sistema, a minha hierarquia, ela é determinada por quando eu nasci. Qual foi o momento onde eu entrei nesse sistema, o ingresso no meu sistema familiar? Então, isso vai determinar muitas questões sistêmicas aí da vida, né? Inclusive, o meu tamanho, a ordem dos irmãos, a precedência, né, dos pais, desses sistemas, ok. Então a gente tem assim que a nossa hierarquia ela se dá de acordo com o tempo que eu estou no meu sistema familiar. Então isso tem relação, né? Quem entrou primeiro no sistema, quem entrou depois, a forma como as coisas existiram, se é mais fácil, se é mais difícil, os acontecimentos, né? E por essa razão, por exemplo, o primogênito, o primeiro filho, tem precedência aos outros filhos. Não estou falando aqui de importância, estou falando de precedência. Em muitas constelações, em muitos atendimentos, a gente vê a importância da ordem de nascimento dos irmãos. E quando existe um irmão que não é visto, seja porque ele não nasceu, foi um aborto, um gêmeo que não nasceu e não foi sabido naquele sistema, quando isso é inserido, quando isso é colocado em ordem, todos sentem a melhoria, a leveza, o sucesso para a vida, né? E também quando a gente fala de relacionamentos, o relacionamento conjugal tem precedência ao relacionamento de paternidade ou maternidade. Por quê? Porque o casamento veio antes. Essa junção que pode sim ter um fim, um começo, meio e fim, mas ela existiu antes. Ela precisou acontecer para que isso gerasse filhos. E aqui também vale a ressalva de que muitos filhos nascem não de casamentos. E aqui eu não estou falando do casamento formal, mas estou falando dessa relação homem e mulher que veio antes da paternidade e da maternidade. Porém, quando a gente fala de hierarquia, a gente está falando sobre as pessoas, né? Então, eu tenho o meu lugar garantido na hierarquia de acordo com o tempo que eu faço parte daquele sistema, mas quando a gente fala da ordem dos sistemas, aí isso se inverte. O sistema mais novo, ou seja, o sistema atual, tem precedência sobre o antigo. Então, a minha família, a família que eu construí, que eu vivo hoje, meus filhos, o meu casamento, tem precedência ao meu sistema de origem, aos meus pais e aos meus irmãos, né? Quando essa relação se inverte, é nítido, é óbvio que o marido ou a esposa, enfim, o casal, esse relacionamento aí, as pessoas ficam indisponíveis, indisponíveis para o amor, indisponíveis para a maternidade, para a paternidade, eles ficam virados para os seus pais. Por que fazem isso? Porque algo vai mal no casamento dos pais, existe alguma dívida que ele sente que ainda precisa, né, receber ou encontrar aí dos seus pais, porque ele, como filho, ainda quer salvar esse casamento ou essa família, e aí não tem jeito, ele fica virado lá para aquele sistema de origem e não desenvolve
não floresce, não frutifica aí esse relacionamento, essa família. Então, a ordem da hierarquia dos sistemas, ela é diferente. O relacionamento novo, a nova família tem precedência. Tem prioridade também, né? Tem prioridade. Isso acontece também nos novos casamentos, né? Obviamente que o primeiro casamento, ele tem precedência, ele é um vínculo forte, um vínculo que aconteceu, e o novo casamento tem prioridade, esse novo sistema, né, que se forma especialmente com novos filhos e uma nova vida. Os filhos do casamento anterior têm prioridade, ou não, tem precedência, mas os filhos do novo casamento aí também precisam mais, são mais novos, vêm depois na ordem de nascimento dos irmãos. Então, eu acho que esse responde aí a nossa pergunta desse podcast, né? O que vem, como que eu determino a hierarquia nos sistemas? Então, pessoalmente, por ordem de nascimento, quando eu falo aí da ordem dos irmãos, da ordem da hierarquia dos meus pais, mas quando a gente fala sobre sistemas, o sistema mais novo tem prioridade, ele tem mais importância aí, porque ele precisa mais de mim, da minha energia para se desenvolver e florescer. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de me mandar o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida. Esse é um tema que gera, sim, muitas dúvidas para a gente continuar conversando. E eu vejo você semana que vem no próximo podcast. Até mais!